E uma das coisas que eu aprendi espiritualmente, irmãos, é que Deus ele fala de múltiplas formas conosco. Tem aqueles mais espirituais, aqueles mais místicos que gostam de ouvir a voz de Deus, mas Deus, além de falar aos nossos ouvidos, Deus usa circunstâncias, situações, pessoas, para que a palavra dele possa chegar até nós e nós podemos ter a revelação e a nossa vida poder ser transformada através do poder do Espírito Santo de Deus. Diga amém? Bom, pensando nisso, ontem o Espírito Santo falou muito comigo em relação à minha filha. Há muito tempo que eu não sinto uma alegria tão grande no meu coração e uma certeza de que eu estou no caminho certo, de que eu estou fazendo a coisa certa, por uma felicidade. Alguém tirou a foto e pega a minha filha com os olhos fechados, orando ao Senhor. E o Espírito Santo falou muito comigo, porque muitas das coisas que acontecem conosco, acontecem dentro da nossa casa, nós somos responsáveis totalmente daquilo que nós estamos vivendo. A minha grande pergunta nessa noite pergunte para mim assim: posso mudar? Fale assim: posso mudar? Posso mudar. E aí, o tema dessa palavra é: eu posso mudar? Eu realmente posso mudar a minha vida? Eu realmente posso mudar a minha forma de agir, a minha forma de pensar, o contexto na qual eu vivo? Porque eu sei que falando dessas circunstâncias agora, nesse exato momento, muitos podem dizer: pastor, não é tão simples assim, porque eu vivo debaixo de pressão, eu vivo de grandes dificuldades no meu dia a dia, eu vivo de grandes decepções com a igreja, na minha casa, eu sou uma pessoa frustrada, uma pessoa que parou em críticas, e uma pessoa que perdeu a esperança de dias melhores, uma pessoa que perdeu a esperança de que algo novo, algo bom de Deus pode acontecer na sua vida. E quando nós vivemos esse tipo de circunstâncias, de pressão, de dificuldade, de lutas, de momento de frustração, de momento de decepção com o contexto na qual nós vivemos, perdemos totalmente a esperança. E aí a primeira coisa que nós queremos fazer é nós mudarmos aquela circunstância. É eu querer mudar aquilo que está na minha volta. É eu querer mudar conforme aquela coisa tem desenrolado no meu dia a dia, aqueles problemas, aquelas dificuldades. Mas vou te dizer uma coisa, e aí, Fabiana, anota isso por favor. Essa semana nós vamos comprar cadernos e canetas, eu vou dar para todos os irmãos. Os irmãos não estão trazendo Bíblia para a igreja, os irmãos vão trazer uma caneta e uma anotação. Querem crescer espiritualmente e não trazem aquilo que é essencial. Amém? Anota que eu vou pastorear, eu vou dar de presente para todos os irmãos, 50 cadernos, 50 canetas. Anote que domingo que vem vai estar aqui. Precisa anotar, precisa aprender a palavra de Deus. E é assim que nós aprendemos, através da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque diante desses problemas, a real mudança, ela não começa em torno de nós, mas a real mudança, ela começa dentro de nós. Preste atenção nisso. Primeira coisa que você deveria notar hoje: a real mudança, ela não acontece em torno de você, mas ela acontece dentro de você. Nós vemos Jesus, nós nos baseamos em Jesus, e ele era tentado em todas as formas, e nenhuma dessas formas na qual Jesus era tentado, ele deixou ser levado. Ele deixou que as circunstâncias, as situações, as críticas, as decepções e as pressões mudassem os princípios na qual ele, Jesus, teria que trazer para que nós pudéssemos ser salvos. Agora, o que Jesus fazia com aqueles que o tentavam prejudicar? Qual era o princípio do Senhor? E o princípio de Jesus é o seguinte: olha, eu não vou fazer a mesma coisa que as pessoas fazem, porque eu sou diferente. E quando isso acontece em nossas vidas, e nós percebemos o seguinte, que eu sou diferente, e que as coisas não são como estão ao meu redor, mas muito pelo contrário, é que habita um Cristo dentro de mim, então eu vou entender o seguinte: eu vou mudar a forma na qual eu vivo, eu vou mudar a forma na qual eu tenho buscado em Deus. E aí é o seguinte: não importa as circunstâncias que eu vivo, não importa o que acontece, sabe? Porque a grande mudança, ela tem que estar dentro de mim. E aí qual o grande problema nisso, irmãos? Nós trabalhamos na carne, nós trabalhamos naturalmente para resolver todos os problemas da nossa vida. Então você acha, na sua inteligência humana,
na sua capacidade de resolvedor de problemas, de que você vai resolver o problema da sua vida, e carnalmente, você quer resolver a situação, você quer resolver aquilo que está em volta. Peraí, está tendo muito problema aqui, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou dar um jeitinho ali, e eu vou resolver esse problema. Agora imagine eu como pastor, se eu entrasse nessa noite aqui, enraivado, nervoso, angustiado, o que eu passaria para vocês? O que vocês sentiriam em ver o pastor tão deprimido, tão angustiado, tão nervoso, tão cheio de fúria dentro dele? Sabe, mas o que eu venho fazer aqui hoje é o contrário. Eu venho trazer as boas novas do Senhor, eu venho trazer a palavra de esperança, a palavra de fé. Eu me torno um agente de Deus, que leva as boas novas, que leva o quê? As bênçãos do Senhor. E quando eu decido isso, a viver isso, eu percebo uma coisa seguinte, porque a palavra de Deus é o seguinte, diz o seguinte: o que contamina não é o que entra, mas o que contamina é o que sai. E uma das coisas que nós crentes, nós precisamos ter revelação é o seguinte: nós não temos controle da situação. Se um passarinho voar e fizer cocô na minha cabeça, eu não tenho controle sobre isso, né? Nós guardamos os carros de vez em quando lá de fora, amanhece, o carro está todo lambrecado de cocô, de passarinho, mas eu tenho o controle de impedir aquele passarinho de fazer um ninho na minha cabeça. Eu não vou deixar aquele passarinho fazer um ninho na minha cabeça e fazer da minha cabeça o que ele quer. Sabe, irmãos, isso é muito sério, porque nós temos a capacidade de criar ambientes malignos ou benignos, ambientes de fé e ambientes de incredulidade. Nós precisamos entender isso nessa noite. Você precisa entender que através do poder do Espírito Santo de Deus, dessa transformação dentro de você, você exala Cristo. Ou você exala Cristo, ou você exala Satanás. Ou você exala a bondade, a esperança e a fé do Senhor, ou toda a maldade do inimigo de Satanás sobre as nossas vidas. E isso interfere na atmosfera na qual nós vivemos. E aí a minha pergunta, eu quero perguntar para vocês: qual o seu estado de espírito nessa noite? Está oprimido? Chegou aqui angustiado? Porque isso é do ser humano. Nós temos a tendência de entrar naquela vibe, e aquela vibe é que vai nos influenciar. Agora, a Bíblia fala que nós somos transmissores e receptores. Nós precisamos primeiramente filtrar aquilo que nós recebemos, porque o que nós transmitimos é fé, é esperança, é compaixão, é alegria, é respeito, é honra, são as boas novas da palavra de Deus. E o que nós ouvimos? Nós ouvimos incredulidade, raiva, ódio, inveja, rancor, ansiedade, medo. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ser bons transmissores da parte de Deus, porque o que contamina é aquilo que sai da nossa boca. E cuidado, porque isso pode mudar a sua vida, pode mudar as suas circunstâncias. E ninguém, preste atenção nisso, ninguém pode dar a ninguém aquilo que você não tem. Ninguém pode dar a ninguém aquilo que você não tem. Aquilo que não existe dentro de você, você não pode dar. Aquilo que você não busca, aquilo que você não busca em Deus, e você não se enche em Deus, você não pode passar, porque você não tem vida com Deus, você não tem a presença do Espírito Santo de Deus, que te enche. Quanto mais eu busco de Deus, mais eu tenho de Deus, e quanto menos eu busco de Deus, menos eu tenho do Senhor, e menos eu sou transformado. Agora, pastor, como é que eu mudo? Buscando mais a Deus, deixando ser transformado, deixando que a carne não seja a predominante da minha vida, deixando que nós sejamos enchidos pela necessidade do Espírito Santo de Deus, e começamos a andar no Espírito. Abra a tua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 18, que diz o seguinte, Gálatas 5, versículo 16 a 18, que diz o seguinte: digo-vos, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne,
Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas sois guiados pelo espírito, e não estais mais debaixo da lei. A Bíblia fala aqui, que a carne, ela milita todos os dias contra o espírito, só que é o detalhe, você não vê essa batalha da carne, você não vê você se esmurrando diariamente, você não percebe essas lutas, você não percebe isso, sabe por quê? Porque isso é uma batalha na sua mente. Quando a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito, há uma batalha diariamente, mas nós não vemos isso. E aonde há batalha em nossas vidas? Na nossa mente. É aqui que o diabo trabalha, é aqui que as obras do pecado fluem em nós, e essa guerra é uma realidade da mente, na qual Deus quer e na qual o diabo tenta tirar de você. A verdade, irmãos, é que a nossa grande batalha espiritual é na mente, e nós precisamos entender a diferença entre conhecimento e a diferença de revelação. Conhecimento é quando as pessoas chegam para mim, né, e eu vivo isso diariamente, pastor, porque também está escrito na Bíblia, isso, pastor, porque a Bíblia diz isso, não é, pastor? Eu falei, exatamente. Conhecimento é você conhecer a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Revelação é você viver a palavra de Deus, é você deixar a palavra de Deus transformar a sua mente. Por isso que lá em Romanos fala, e não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela boa, agradável vontade de Deus. Renovai a vossa mente. Sabe, ontem eu gostei muito que a Cauane viu aqui. Ontem a gente terminou o evento das crianças e ela estava vendo um casamento da moça lá que eu não me lembro o nome, uma mulher de Deus que casou com um grande homem de Deus. Essa é a vontade de Deus, que a mente dela seja renovada, para que ela chegue no altar virgem, para que ela seja com o único marido que Deus deu para ela. Sabe, mas nós precisamos renovar isso na nossa mente. Eu quero isso para minha filha, mas eu preciso trabalhar diariamente, como ela esteve aqui ontem, ouvindo da parte de Deus. Uma coisa é você saber o que é certo e errado, a outra coisa é você ter revelação. E aonde o diabo vai trabalhar? Vai trabalhar na tua mente. O diabo vai atacar a tua mente, e precisamos deixar a palavra de Deus viva dentro de nós, algo real, e a revelação de Deus, ela vai mudar o nosso interior. E é através do nosso interior, através da revelação do Espírito Santo de Deus em nosso coração, a nossa vida vai ser mudada. A nossa vida vai ser o quê? Transformada por causa da palavra de Deus. Quando eu entendo isso, irmãos, se torna fácil, porque muitos têm conhecimento da Bíblia, mas não têm a revelação daquilo que é a palavra de Deus, e isso é muito sério. Agora pense aqui comigo, olha aqui para mim. Nós não damos muita bola para essa questão de pensamento, mas eu anotei uma frase aqui, pense comigo, como eu penso, afeta a minha vida, e define a realidade na qual eu vivo dentro de mim. Por isso que a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito, e a batalha é na mente, porque a forma que eu penso, pensa nisso, isso vai afetar diretamente, e vai definir a realidade da minha vida, a realidade na qual eu vivo diariamente. Se eu não gosto da minha realidade, se eu vivo uma realidade na qual não me traz muita alegria, eu preciso definir na minha vida a mudar isso. Muitas pessoas podem perguntar assim para mim, e aí eu pergunto para você, pastor, e essa pergunta é cotidiana para mim, pastor, por que a minha vida se tornou isso? Pastor, eu não entendo como é que eu cheguei até aqui no fundo do poço. Pastor, eu não entendi porque que a minha vida é destruída, a minha família é destruída. Sabe por quê? Porque ela é o resultado, a sua vida. Por isso que a Bíblia fala da batalha na mente. A sua vida é o resultado de pensamentos de anos e anos e anos, que você tinha conhecimento, mas você não tinha revelação de Deus. E aí é a grande pergunta, por que a minha vida chegou nesse ponto? Por que a minha vida se tornou disso? Você levou a sua vida nessa direção, goste você ou não.
Você buscou isso por causa da sua forma de pensar. E os nossos pensamentos definem a realidade na qual nós vivemos. Os nossos pensamentos definem a vida que nós vamos ter. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Olha, o conselho meu, alinhe teus pensamentos com os pensamentos do Senhor. Porque os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os teus pensamentos. Porque os teus pensamentos, a tua vontade na carne, fez com que você tivesse uma vida de decepção, uma vida ruim. Sabe, e sabe qual é o grande problema nisso? Que hoje você pode estar dessa forma, e amanhã você pode estar pior. A sua vida pode estar pior. Se está ruim hoje, pode piorar muito mais. Aquilo que nós pensamos, define o estilo de vida que nós vamos viver. Define o estilo de metas que nós queremos. Define que estilo de vida eu quero ter na minha vida. E aí quando as pessoas chegam na igreja, pastor, e aí gente, velha de igreja, e a vida das pessoas não muda, as pessoas não avançam, não têm experiências com Deus, não crescem espiritualmente, as pessoas acham que o problema está na sua volta, mas ninguém percebe que o problema é ela. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa entender o seguinte: eu preciso mais de Deus, eu preciso me encher mais de Deus, eu preciso buscar mais de Jesus, porque uma vez que eu busco mais de Jesus, eu serei transformado de dentro para fora. Eu serei transformado através do poder do Espírito Santo de Deus. Aquilo que eu acho e acredito que é a verdade, é o que vai me definir. Se eu acredito de um Deus que me ama, de um Deus que cuida de mim, de que o Espírito Santo vive dentro de mim, então eu vou viver essas vidas, e aí sim eu posso mudar. Você é uma construção feita a partir dos teus pensamentos. Repita comigo: eu sou uma construção feita pelos meus pensamentos. Você é isso. Você é uma construção feita através dos seus pensamentos. E aí eu te pergunto, sua vida avança, sua vida cresce, sua vida prospera, você conquista, você tem uma vida feliz, você é alguém que realmente pode falar assim: uau, eu ouvi de Deus, e Deus conseguiu me libertar dessas coisas. Sabe, o que eu sou hoje é a manifestação dos meus pensamentos, de anos e anos e assim, de anos. Se eu penso assim, assim eu sou. Assim como eu penso, eu também faço. Assim como eu acredito, também vai acontecer. Assim como eu acho que vai realizar, também vai realizar. Assim como eu penso que eu devo me esforçar, assim será esforço. Assim como eu posiciono, o posicionamento também vai acontecer. Sabe, eu me posiciono que eu quero casar a minha filha virgem, e eu vou lutar com isso até o fim, e eu vou me posicionar nisso. Não vou aceitar nenhum outro tipo de pensamento, e vou ensinar diariamente para minha filha isso. Assim como eu penso a meu respeito, e é isso que eu sou. Olha, irmãos, isso é uma coisa séria, porque isso define quem você é. Na prática real, procure entender os pensamentos de Deus, ou senão a sua realidade não vai mudar, e aí você vai continuar sendo o que você é. Se você pensa que você é fraco, você vai continuar sendo fraco. Se você pensa que você é infeliz, você vai continuar sendo infeliz. Se você pensa que você não pode, você não vai poder mesmo. Se você pensa que você não consegue, você também não vai conseguir. Se você acha que não tem direito, você não vai ter direito. Você prefere acreditar naquilo que lá o teu passado te deu. O que o teu passado te deu? Experiência fracassada. Você foi um fracassado. Eu errei no passado. Eu fiz muitas coisas erradas. Eu quebrei o nariz lá no passado, fiz tudo errado. Agora, o que define a minha vida? Deus é um Deus que não fala do passado. O passado já foi vencido por Jesus na cruz. Eu olho para frente, eu olho para o futuro. O velho homem ficou para trás, a velha criatura já não existe mais. Mas qual o nosso problema, ser humano? É que o ser humano insiste em olhar para trás. Você insiste em falar dos teus pecados, você insiste em falar dos teus erros, você insiste em querer lembrar daquilo que Deus não lembra mais. É como querer fazer a cruz se tornar em vão na sua vida, sabe? E essa forma fracassada pode cada vez mais nos levar a um buraco sem fim. Irmãos, preste atenção.
Preste atenção, o passado não faz mais parte da nossa vida. É interessante que boa parte das pessoas acha que o problema é mudar. Eu acho interessante, algumas pessoas vêm sempre falar comigo: pastor, vou mudar de cidade. Viu, te falar, você pode mudar de cidade. Pastor, eu vou mudar de casamento, vou mudar de cônjuge, não quero mais a minha esposa, eu não quero mais o meu esposo. Você pode mudar. Pastor, não, eu vou mudar de igreja, não quero mais o senhor, não sinto unção. Você pode mudar. Pastor, eu vou mudar o meu estilo de vida. Muda. O problema não está no lugar, meu filho. Eu canso de ver irmãos quebrarem a cara aqui na igreja. Estou indo, pastor, você orou a Deus? Deus falou com você? Não, eu estou indo porque eu quero mudança. Ops, deixa eu te falar, a mudança é em você. Se você não entender que é você que tem que mudar, e parar de colocar na conta das outras pessoas, parar de culpar outras pessoas, parar de culpar circunstâncias, parar de culpar situações, a sua vida não vai mudar. Meu filho, você pode mudar para Hollywood, você vai viver uns dias na alma lá, feliz da vida, agora estou livre, mas os teus problemas e a tua frustração vão te encontrar, porque você não é uma pessoa resolvida em Deus. Você não deixa o fluir de Deus agir em você, você não é cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode mudar o teu cônjuge, vou mudar a minha mulher, vou mudar o marido, pastor, a culpa é dele. Não, a culpa é sua. É porque você não tem experiências com Deus, é porque você não perguntou a Deus quais são os pensamentos de Deus em relação ao seu casamento. Você não perguntou a Deus quais são os pensamentos do Senhor em relação ao seu marido, ou em relação à sua esposa. Você não teve coragem, você foi covarde. Você não teve coragem de perguntar a Deus: é a vontade do Senhor que eu mude de lugar? Você foi covarde. Porque lá que está o problema. Não, o problema está em você. O problema é teu. É você que tem que mudar. E é mudando de dentro para fora. É deixando o Espírito Santo de Deus falando na sua vida. Sabe? Nós precisamos entender isso. Porque se você muda de lugar, se você muda de cônjuge, se você muda de emprego, sabe, vou te dizer, a frustração vai ser muito maior. Porque você deixou um problema, desculpa a expressão, você deixou o rabo para trás. Você deixou ponta solta. Dentro de você, as coisas não estão resolvidas. Você não deixou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você não deixou o Senhor falar com você. Você não deixou. E aí é o seguinte: você não vai mudar atmosfera nenhuma, meu filho. Você vai chegar lá em outra cidade, você vai ver lá que você vai ser outro problema naquele outro lugar. Sabe por que isso? Porque nós não amadurecemos em Deus. Sabe, quando você amadurece em Deus, você fala assim: ó, eu mudo por dentro. E aonde eu estiver, as circunstâncias serão transformadas. Aonde eu estiver, eu vou ver a manifestação de Deus. Porque eu estou sendo transformado. Eu estou deixando Deus trabalhar na minha vida. Eu estou vivendo essa realidade. Sabe? Eu já vi muita gente reclamando. Olha, presta atenção nisso. Já vi muito. Tinha um caso aqui num irmão na igreja, que eu arrumei pastor Eda, arrumei 4 empregos para o cara. Só eu arrumei 4 empregos. Os 4 empregos, o cara foi embora, mandado embora. O cara falou: pastor, estão pegando meu pé lá no trabalho. Pastor, meu chefe não gosta de mim. Pastor, meu chefe está assim. Não, deixa eu te dizer, é porque você é mau funcionário mesmo, você é ruim de trabalho, você é preguiçoso, você é corpo mole. Pastor, meu chefe não entende. Não, ele não te entende porque você não decide mudar, você não decide colocar uma postura de homem. Seja homem no trabalho. Seja homem. Assuma que tem que trabalhar, assuma que tem um chefe, assuma que tem que cumprir as tarefas, assuma que tem entrega a ser feita. Aí bota o defeito nos chefes todos, qualquer lugar é ruim para trabalhar. Seja homem, assuma que é você que não tem a maturidade de enfrentar aquilo. Seja homem e assumir que é você que tem que ter responsabilidade, é você que tem que mudar por dentro. Seja homem, sabe? Na verdade, as pessoas digam que ninguém gosta de mim, ninguém me entende, tá, deixa eu te dizer, é porque você é um chato. É porque você é um chato. Porque toda pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus é graciosa. Agora você é chato, enxerido, quer perguntar as coisas da vida das pessoas, quer meter o dedo na vida das pessoas, quer dar palpite na vida das pessoas. Vai cuidar da tua vida.
Sabe? Porque se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ser um transmissor de fé. Você vai ensinar aquelas pessoas sobre Jesus, você vai falar das boas novas, você vai falar da esperança, você vai falar da bondade de Deus, sabe? Ou você muda ou você muda. E é isso, são as projeções lançadas para você. A partir de que forma? Eu preciso pensar que tipo de vida eu estou levando. Essas decisões de realizações na minha vida, elas só serão experimentadas quando eu decidir, eu vou mudar. Eu vou ser alguém com vontade de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do favor de Deus. Eu vou comer de Jesus, eu vou beber de Jesus, eu vou escutar um louvor, eu vou ouvir uma palavra, eu vou participar de uma célula, eu vou andar com homem de Deus, eu vou andar com mulher de Deus, eu vou ter bons pensamentos no Senhor, eu vou ter bons pensamentos naquilo que Deus vai colocar na minha vida. Eu vou pensar naquilo que é bom de Deus sobre a minha vida. E nós precisamos ter essa revelação de que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ela vai se realizar na minha vida. Mas deixa eu te dizer, eu odeio isso. Quando pega um versículo e fala ele. A boa, perfeita a vontade de Deus vai acontecer na sua vida no dia que você decidir ter os pensamentos de Deus. Diga amém. Não adianta você falar comigo, Deus tem boa e perfeita a vontade de Deus. Meu filho, você está vivendo os pensamentos de Deus? Porque eles são melhores e mais altos que o teu. Pegar um contexto da parte da Bíblia e querer fazer ela sua verdade, e se você não vive, né? De vez em quando a gente escuta várias histórias de homens querer separar das mulheres, assim, meu filho, então tá, pastor, mas a Bíblia fala que eu preciso ser feliz, mas me fala que Jesus amou a igreja, tem que amar a esposa como a igreja. Você ama a sua esposa como a igreja? Porque eu não tenho coragem de sair da igreja, eu não tenho coragem de ser pastor, então tem que amar a família nesse nível. Aí as mulheres assim, pastor, meu marido, assim, você é mulher de Provérbios 33? Para antes de você estar falando do teu marido? Porque você precisa ser uma mulher de Provérbios 33 para você reclamar do seu marido. Mulher virtuosa que edifica o lar. Porque se você não é, minha filha, então não abre a tua boca. Se você não é jovem, então não abre a tua boca. Não fala aquilo que você não vive. Sabe, irmãos? E aí, nós precisamos entender o seguinte, se eu tenho um problema financeiro, se eu tenho um problema no meu casamento, se eu tenho um problema na criação dos meus filhos, se eu tenho um problema no meu trabalho, eu preciso entender uma coisa, não sou eu que vou mudar as circunstâncias. Olha, irmãos, meu Deus, olha isso, se eu tenho um problema financeiro, olha aqui para mim, o que eu vou fazer? Eu vou orar ao Senhor, Pai, me ajude, me dê inteligência, me dê sabedoria, os teus pensamentos são maiores que os meus, e os seus são melhores que o meu, me ajude a sair dessa situação, me dê uma estratégia, me dê uma inteligência. Se você, aí os irmãos falam assim, se você tem problema no seu casamento, olha, deixa eu te falar, pergunta para Deus, o Senhor sabe mais do que eu estou com problema no meu casamento, então eu preciso mudar, eu preciso tratar o meu marido melhor, eu preciso amá-lo mais, eu preciso ser mais dócil, eu preciso ser mais amorosa, e vice-versa o marido, Deus, eu preciso ser mais amável a minha esposa, eu preciso amar a minha esposa, pergunta a Jesus. Não adianta você ficar ligando para a amiga, falando assim, aquele traste daquele meu marido, ou aquele traste da minha mulher. Não adianta, se você tem problema na criação dos teus filhos, pergunte a Deus, como é que você conduz a criação dos teus filhos? Deus, como é que eu crio meu filho? Aonde é que eu tenho que arrochar e aonde eu solto? Até onde eu permito e aonde eu não permito? Tem que perguntar isso. Se você quer questões de trabalho, está dificuldade lá, pergunta a Deus, me ensina. Sabe, porque quando nós começamos a perguntar a Deus, as coisas em nossa volta começam a mudar, irmãos. As coisas em nossa volta começam a serem transformadas, sabe por quê? Porque já não são mais os meus pensamentos, mas são os pensamentos de Deus. E aí eu quero deixar um alerta. Cuidado com os teus ouvidos. Cuidado porque não escute qualquer pessoa. Não escute qualquer pessoa que tente influenciar o seu futuro, que tenta influenciar sobre os teus sonhos, sobre a sua vida. Cuidado com isso. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao mesmo tempo a Bíblia fala que a incredulidade ela também vem por ela ouvir. Cuidado quem você escuta. Cuidado para quem você dá os seus ouvidos para falar asneira, para falar bobagem, para falar de incredulidade, para falar que não acredita, porque isso pode entrar na tua mente, descer o seu coração, e aquilo pode se tornar uma mentira, que vira uma verdade dentro de você, e aí você
para de olhar para o futuro, para de olhar para as coisas de Deus, abre mão das coisas do Senhor, porque é totalmente influenciado por uma pessoa que não teme a Deus. Irmãos, nós precisamos discernir o que é da alma e o que é do espírito, sabe? Deixa eu te dizer, a sua alma sempre vai lembrar do teu passado. A sua alma sempre vai lembrar do teu passado, sempre. Eu fumei maconha. Eu bati no cara. Eu bati meu carro. Eu era preguiçoso. Eu era sei lá. A sua alma sempre vai lembrar dos teus erros. Já viu isso quando você está diante do Senhor, você vai orar ao Senhor, Pai, aí o diabo lança na tua mente assim, mas ontem você fez isso, aquilo você fez aquilo. O diabo sempre vai lançar isso. Isso é o que? Alma. Isso é alma, porque o diabo ele não tem acesso ao nosso espírito, e o diabo sempre vai fazer você olhar para trás. E o que você olha para trás? Uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida pobre, uma vida de viciado, uma vida de pressão, uma vida de angústia, uma vida sem vitórias e só de derrotas. O diabo vai falar com você, fica olhando para trás, porque enquanto você perde tempo de olhar para trás, você não vai olhar o futuro, e se você não olhar o futuro, você deixa de ver aquilo que Deus tem para você. Sabe, quando nós olhamos para o futuro, e é uma forma de Deus nos promover para frente, é prestar atenção nas promessas de Deus, ao contrário do diabo. O diabo quer que você pense no passado, para quê? Para retrair você, para te colocar medo, e você não avança, você não cresce, você não amadurece, porque você acha que você não é digno, porque você está olhando o tempo todo o teu passado, e o diabo te trava, te para, e aí você perde a fé das promessas de Deus, você deixa de imaginar o futuro de fé na qual o Senhor tem para nós. Nós precisamos ter entendimento, irmãos, em nome de Jesus, dessa noite, que nós iremos sempre olhar para o futuro, olhar para as promessas de Deus. Se não lembrar do futuro de Deus, então vou ficar lembrando do meu passado. Existe um monte de pessoas fracassadas aí, irmãos, porque ficam olhando para o passado. As pessoas ficam o tempo todo se lamuriando. Eu não consegui, tadinho de mim, pastor. Eu odeio gente que fica lambendo as suas feridas. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer, Jesus morreu na cruz por você. Não precisa ficar lambendo feridas, não precisa ficar olhando para o passado, não precisa olhando aquilo que as pessoas falam de você. Sabe, muito pelo contrário, você tem que ter foco. Quando falam mal de mim, e não é pouco, sabe, e não é pouco, diz que eu sou antipático, metido, e não é pouco. Quando falam mal de mim, eu não presto atenção nisso não, irmãos, eu presto atenção nela, eu presto atenção na minha família, eu presto atenção naquilo que Deus me deu, eu presto atenção em vocês, eu presto atenção na igreja, eu presto atenção no meu ministério. Ei, para! Está falando mal de você? Preste atenção naquilo que te motiva, a sua fé, Cristo Jesus. Olha para Cristo, olha para a tua família, olha para as pessoas que Deus colocou em bênção, e esquece aquelas bocas de pólvora, esquece o passado, porque falar mal vão falar, falaram de Jesus, imagina de você, mas comece a acreditar por fé, no processo de Deus sobre a sua vida, de fé em fé, de glória em glória. Olha o que Jesus fala, imagine, Jesus chega para Abraão, e fala, Abraão, tudo bem com você? Tudo bem, Abraão não tinha nem Isaac ainda. Deixa eu te falar, você vai ser pai de nações, viu? Você vai ser pai de nações. O cara não tinha nem filho. Aí Deus chega para ele assim, você vai ser pai de nações. Mas pera lá, como é que deve ter sido o pensamento de Abraão? Aí para piorar as coisas, Deus fala assim, olha as areias aí, tudo isso vai ser sua descendência. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus estava falando em outras palavras, traduzindo aqui, Abraão, deixa eu te falar, você não entendeu nada, você está querendo um filho, eu vou te dar multidões, Abraão, presta atenção, você está preocupado porque você não tem um filho, eu vou te dar Isaac, mas vou te tornar pai de nações. Sabe, deixa eu te dizer, você está preocupado com alguma coisa, Deus vai te dar infinitamente mais, Deus vai fazer infinitamente mais, sabe, e nós precisamos entender isso, e Abraão olhava para aquilo, a manifestação de Deus, e olhava para as estrelas do céu, e olhava para a areia ali do mar, e falava, meu Deus do céu, que loucura isso, mas Deus estava falando para ele assim, olhe para o futuro, olhe para aquilo que eu vou fazer na sua vida. Agora,
pastor, o que eu penso sobre essas críticas, que as pessoas falam que eu ainda não sou aquilo que Cristo é, irmão? Enquanto você estiver nessa terra, é de glória em glória, de fé em fé. Eu sou pastor, um dia eu recebi uma crítica na agrária por eu trabalhar. Ué, mas você é pastor, você trabalha? Aí eu falei, trabalho. Você não tem fé não, que a igreja te sustenta? Aí outro dia eu tô olhando assim, o mesmo cara, esse bando de pastor preguiçoso, né, rapaz? Suga a igreja lá, tá lá, deve estar uma hora dessa também aqui, tá ralando aqui. Sabe? Você vai ficar dando ouvido que pessoa que não tem o que fazer. Sabe? Você vai prestar atenção naquilo que é vivo, naquilo que é especial para você, enxergar as verdades de Deus nas circunstâncias na qual você está. A palavra de Deus se torna minha verdade, aquilo que Deus falou sobre mim é que torna minha verdade. A fé, ela não existe quando ela é baseada ou fundada no passado, mas ela é sim fundada para o futuro, a vida de Deus, a transformação de Deus, isso no plural, das bênçãos do Senhor. Então nós precisamos avançar nesse futuro, precisamos entender, uau, o que Deus tem para mim? Amém? Amém? E aí qual o grande problema de nós não avançarmos? Tem pessoas, e aí eu quero te chamar a atenção nessa noite, e é o foco dessa palavra. Tem pessoas que ainda estão presas no quartinho do passado. Pastor, o que é o quartinho do passado? Sabe, irmãos, é horrível você não entender que a sua memória, ela limita no seu hoje, na sua casa, num raio de ação na qual os teus olhos contemplam. Mas a sua imaginação, ela contempla todo esse planeta, contempla todo esse universo. O que é impossível para Deus? O que será que Deus não pode fazer na nossa vida? O problema de tudo isso é que nós guardamos a nossa memória no quartinho do passado. Aí você fica lembrando daquelas coisas na qual você viveu no seu passado. E aí você não se desprende, de uma frustração que você viveu. Você está preso no seu quartinho. Você está preso naquela frustração. Você não avança. Você não se desprende de um abuso que alguém um dia tocou em você. Você está preso naquele abuso. Você não se desprende para o futuro. Você está preso num relacionamento que não deixa você avançar. Você está preso naquele relacionamento que não te faz bem. E aquele relacionamento não faz você olhar para frente e encontrar alguém que vai te fazer feliz. Você está preso em um erro na qual você cometeu. E por causa daquele erro, naquele quartinho, você fica nisso, se torna uma memória frustrada. Poxa, eu cometi um erro nessa data. Você não vê o futuro. Você está preso em experiências ruins na qual você viveu. Experiências ruins com pastores, experiências ruins com igrejas, experiências ruins no trabalho, experiências ruins com relacionamento, experiências ruins com casamento, experiências ruins com filhos, experiências ruins com questões financeiras. Você está preso nesse quartinho, o quartinho da memória do passado. Sabe, essa memória nossa ela é tão limitada que nós ficamos presos a um quarto do passado, de alguma frustração que nós tivemos, de algo ruim que me prende e não me deixa avançar. E nós estamos lotados de pessoas que não se desprendem dessas frustrações. Ao invés de ficarmos focados nisso, nós precisamos focar o quê? No universo do Senhor, na glória de Deus. Lá em Filipenses 3, 13, 14, é o seguinte: irmãos, contra mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pastor, como é que eu avanço? Como é que eu deixo o passado para trás? Aperta o botão de avante. Pastor, como é que eu renovo a minha mente, aquela coisa toda? Aperta o botão de avante. Pastor, e depois que eu apertar o botão de avante? Deixe que a sua memória, que a sua mente seja a mente de Cristo. Pastor, e depois que a minha mente for a mente de Cristo? Depois que a sua mente for transformada pela mente de Cristo, deixa que Cristo trabalhe em você. Deixe que Cristo flua em você. Deixe que Cristo cresça dentro de você. Pastor, e depois que Cristo começar a crescer dentro de mim? Vai acontecer o óbvio. A manifestação da bondade, da glória de Deus começará a manifestar em você.
Você não precisa mudar de lugar, você não precisa criticar ninguém, você não precisa falar mal de ninguém, você não precisa olhar para o passado, você não precisa mudar de casamento, nem nada, porque você é uma nova criatura, você é transformado por causa da graça e do favor de Deus. E aí eu pergunto, posso mudar? Posso. Posso mudar? Deve mudar. Posso mudar, pastor? Ontem. Mas para que essa mudança aconteça, irmãos, você precisa aprender a esquecer o passado e olhar para o futuro. E não existe mudança, se não for aquela mudança, na qual você for cheio do Espírito Santo de Deus, na qual você deixa o Espírito Santo de Deus tratar você, ensinar você e dar direção, porque se você não andar no Espírito, sabe o que vai acontecer? Você vai apertar o botão de volta para trás. E quando você aperta o botão, voltando para trás, você vai comer de novo daquele vômito de cachorro, que é o que a Bíblia fala. Volta ao vômito de cachorro. Sabe, Jesus não morreu na cruz em vão por nós. Ele morreu para que eu e você pudéssemos sim ver a manifestação da glória de Deus. Eu sou feliz. Eu sou de bem com a vida, eu estou em paz, a graça de Deus está sobre a minha vida, eu sou filho amado, Deus me ama, eu vou olhar para o futuro, olha para o teu futuro. Se você sonha que você quer casar virgem, teu marido no altar te esperando, e você quer ser a noiva, então olhe para isso, olhe para o pensamento de Deus, ore ao Senhor, creia no Senhor, coloque diante do Senhor, é simples, não olhe para o lado, apenas creia na verdade da palavra de Deus. Qual é a verdade da palavra de Deus? Que Deus quer que você seja feliz, que Deus quer que você tenha um casamento feliz, que Deus quer que você tenha um marido que te honra, que Deus quer que você seja mãe de muitos filhos, que Deus quer que você testemunhe que Ele foi fiel na sua vida, ponto. É simples. Olhe para Cristo, olhe para os pensamentos do Senhor, que são maiores que os nossos pensamentos. Amém, irmãos? Gostaria de te convidar a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Se puder colocar um louvor de adoração, Fábio. Eu gostaria eu sei que você está com a tua família aí, mas se você entendeu daquilo que eu preguei nessa noite, que você tivesse um momento com o Senhor, dobrasse o teu joelho aonde você estiver, e você começar a orar a Deus, falar, ser sincero, Pai, até aqui eu vivi com os meus pensamentos, mas a partir de hoje, eu vou ver os teus pensamentos. A partir de hoje, eu vou viver aquele que deixou toda a sua glória. Eu vou fazer como Abraão fez. Abraão queria ser pai de um filho, do trono para mas Deus o tornou pai de múltiplos. A minha pergunta é, o que é impossível para Deus realizar na nossa vida? Sabe, hoje eu quero te dizer, ore para os portais celestiais de Deus que nos aguardam. Olhe pelas promessas de Deus que estão ali no céu. Esquece que o mundo inteiro esquece as não pessoas que te magoaram. Saia do quartinho, saia desse quarto do passado de angústia, de decepção. Saia desse quartinho que tanto te machucou. Esquece esse quartinho, esquece a frustração, esquece, não olha mais para trás. Seja como Abraão, olhe para o céu, contemple as estrelas, contemple a promessa de Deus sobre a sua vida, no plural. Comece a colocar no Senhor todas as suas expectativas, todos os teus pensamentos. Fala, Pai, esses são os meus pensamentos, mas os pensamentos do Senhor são maiores. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. Ungido de Deus. A mostra disso é com Abraão. Abraão queria ter um filho. Deus deu Ninguém fez o que o Senhor fez. Quero te convidar nessa noite. Ninguém fez o que o Senhor fez. Eu quero profetizar nessa Cristo. Sabe, o Senhor nessa semana falou muito claro ao meu coração. Desejar. Irmãos, em nome de Jesus. Encheu toda transformadas, corações com tua graça e perdão. Os pensamentos mais altos do Senhor
gostaria Não vou olhar por mais. nos amar. Não vou olhar mais para aqueles que fizeram mal contra mim. Que amor é Não vou ficar preso esse? no quartinho de decepção. Que Não vou ficar preso no quartinho do amor passado. é esse? Não vou olhar para trás conforme o diabo quer que eu olhe para trás. Eu olharei para as promessas de Deus sobre a minha vida. Que amor é esse? Eu vou querer saber os pensamentos de Deus no meu casamento. Eu vou querer saber os pensamentos de Deus na minha vida financeira, no meu ministério, na criação dos meus filhos. Ungido de Não vou Deus. olhar mais para trás. Jamais. Não vou Ninguém fez o que o Senhor Espírito. e ninguém fez o que Não o vou deixar o diabo me escravizar com vícios, de drogas, de bebidas, de prostituição. Não vou deixar mais o diabo deseja. não vou deixar mais o diabo Encheu toda a terra com tua graça e depressão, angústia, opressão, tristeza ao meu coração. Não vou olhar para trás, não vou viver aquela vida de angústia, de opressão, mas vou olhar para o futuro, vou olhar para a vontade de Deus. Eu vou acreditar nas verdades da palavra de Deus. Eu sou filho amado. E que Deus fez o que o Senhor pagou o alto preço. Sai da revelação às nossas vidas. Sai da revelação aos nossos corações. Em nome de Jesus, mude mentes, mude corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, coloque nossos pensamentos no Senhor. Coloque nossa visão ao céu. Ah, Jesus. Só porque o Senhor nos ama. Só porque o Senhor é um Deus gracioso. Que amor Decida nessa noite. é esse? A pergunta é: você pode Que mudar? amor Aperta o botão aí. Aperta o botão de start. Fala: Deus, Que os meus amor pensamentos serão cativos ao Senhor. Que amor Porque é os esse? teus pensamentos são maiores que os Que meus. A tua bondade é amor maior do que a minha. A tua graça é maior do que qualquer coisa. Que amor Ore ao Senhor. é esse? Fale: Senhor, eu quero viver esses altos pensamentos. Eu quero viver as promessas do Senhor sobre a minha nos vida, Pai. preenche por Eu inteiro. quero viver cada detalhe que o Senhor tem sobre a minha vida, Jesus. É esse inexplicável amor. Que amor é Eu esse quero ser transformado. que nos lava. Que Nesse momento eu quero amor viver o Espírito Santo de Deus. que nos traz perdão. Que Toque no meu coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, renova mentes nessa noite. Espírito Santo de Deus, toque corações duros, incrédulos nessa noite. Mas renove mentes, corações, Senhor Deus. Pai, e destinos, futuros, Senhor Deus. Vidas sejam transformadas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, opera em nós o teu querer. Opera em mim, Jesus. Eleva a nossa fé. Eleva a nossa fé, Senhor Deus, aos lugares mais altos. De contemplar ao Senhor, de viver o Senhor, de acreditar no Senhor, de esperar no Senhor. Desejado. Pai amado, ninguém fez, Jesus. Encheu toda Ninguém fez o que a o Senhor fez, terra Aleluia. com tua graça e perdão. Pai, em nome de Jesus, somos cheios de nessa ti. noite, Senhor Deus, como igreja, entendemos que a batalha é na nossa mente.
Entendemos que a carne milita contra o espírito. Entendemos que a nossa alma sempre vai querer satisfazer a vontade da carne. A nossa alma sempre vai nos fazer querer olhar para trás. Sempre vai querer nos acusar do nosso passado. Mas o nosso espírito aponta para Jesus. As promessas do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso passado, Jesus, não mais toque em nós. Toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda decepção, toda pressão, seja colocada aos pés da cruz. Que nós possamos ter os pensamentos cativos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos. Diga amém. Fica de pé, nós vamos orar agora para casa. Aleluia, com teus olhos fechados. Coloca a mão na tua mente. Pai, nessa noite, como ministro, como sacerdote da palavra do Senhor, eu oro, Senhor, que a mente de cada um de nós seja renovada, para que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se estabeleça em nós. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo de Deus, a cada manhã, possa derramar de graça e favor, mas também de renovação na nossa vida. Seja exaltado, o amor, que a graça, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco. seja exaltado, Nós possamos ter uma semana abençoada, meditando na palavra do Senhor. seja exaltado, Possa nos revelar através do Senhor. Em nome de Jesus, todo aquele que crê, diga amém. Deus os abençoe, até domingo que vem. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Domingo que vem estaremos aí, amém, irmãos? Deus abençoe, amém.